Olá pessoal, continuando aqui com a nossa aula 3, professor Jean Carlos, nossa disciplina Noções de Custo, curso técnico em desenho da construção civil. Nosso roteiro de aula hoje será memorial descritivo, cronograma, diagrama de Ashikawa e gráfico de Gantt. Memorial descritivo, o que vem a ser o memorial descritivo? A gente já citou o memorial descritivo na nossa primeira e na segunda aula, certo? O memorial descritivo é uma peça técnica que vai compor, juntamente com o projeto arquitetônico e os projetos complementares, ele vai compor esse projeto para que te dê condição de você levantar os quantitativos para que coloque em uma planilha, né? E assim fazer as nossas composições de preço unitário, tá bom? Isso aqui é um exemplo de memorial descritivo. O que é que nós devemos descrever nesse memorial? Nos serviços preliminares, por exemplo, que são os primeiros serviços de uma obra, tá? Então, o que é que nós temos que ter como exemplo no memorial descritivo para que venha lhe auxiliar aí nesse quantitativo, nesse levantamento quantitativo. Serviços preliminares, ele tem que dizer aí, antes do início da obra serão realizadas as seguintes instalações. Aí ele te orienta o que é que vai querer naquela execução dos serviços preliminares, tá? Então você vai ter que botar isso dentro do capítulo que a gente chamou, né? Que é que são os itens de uma planilha, tá? Então você vai botar tapume metálico com testada de lote, seguindo o modelo dos anexos 1 e 2. Então aí supostamente ele vai dar um anexo para dizer, porque só descrevendo, né, é bom visualizar, tá? Então o memorial descritivo ele vai auxiliar aí, juntamente com um desenho, um croquis, para que você tenha a perfeita interpretação desse quantitativo que tem que ter na nossa planilha. Por exemplo, aí a linha B, tá? Ele fala, placa da obra com identificação do autor do projeto, responsável técnico, construtor, conforme modelo em anexo. Então, ele já vai te dar um outro anexo aí para que você tenha aí condições de levantar esse quantitativo da placa. Nesse anexo, ele vai dizer a placa é 2 metros por 3 metros, a pintura é dessa cor, então a logomarca tem que ser dessa cor, como o governo federal, né? O governo federal, todas as suas obras públicas, eles disponibilizam a placa, né, com o modelo da logomarca do governo federal, a instituição que está financiando o investimento, o empreendimento, e diversas outras informações, como a empresa licitante, o prazo de execução, que é bem importante para a população ter conhecimento de quanto demora uma obra. Então, tem essa série de especificações na placa, tá bom? O abrigo padrão para medidores de água e luz, né, com identificação do número do imóvel conforme anexo. Então, também tem aí o abrigo para o fornecimento temporário daquela energia e o fornecimento de água, tá bom? Lixeira padrão em fibra de vidro com acabamento em pintura verde para armazenamento do lixo conforme anexo 4. Então, também nos serviços preliminares, nós teremos aí uma lixeira. Barracão de obra em alvenaria metálico, madeira, conforme sugestão de anexo 8, ou tipo de contêiner com pia, compartimento fechado contendo vaso sanitário, conectado a sistema de composto de fossa séptica, filtro e sumidouro, né, definido na obra, conforme anexo 5 e 6, norma tal. Então, aí é para dizer que o barracão não pode ser qualquer barracão, tem que ter um sistema de higienização, tem que ter o aparelho sanitário para os ocupantes desse barracão, os trabalhadores, tá bom? Então, aí é um modelo do memorial descritivo. O que é que ele vai descrever? Que é para você fazer o levantamento do quantitativo e depois colocar os preços unitários, tá bom? Continuando aqui, ó, o memorial descritivo. Acabamentos internos, por exemplo, nós temos o que é que ele descreve aí para os pisos, para as paredes e para o teto, tá? Então, como é que vai ser o piso no meu projeto, né? Porcelanato fosco 60 por 60 assentado sobre contra-piso devidamente regularizado, certo? Bom, paredes, tá? O que é que ele diz aí para paredes? Banheiros, cozinhas, lavanderia com impermeabilizante até o teto, né?
impermeabilizante até o teto, revestimento cerâmico branco 60 por 60, as demais paredes, revestimento com pintura acrílica branco gelo. Então, ele vai colocar revestimento até uma certa altura, né, na parede branca e, aliás, em toda a parede da cozinha, e nas demais paredes ele vai colocar uma pintura aí acrílica branco gelo, tá? Nas paredes. Nos tetos, os ambientes com laje pré-moldada receberão pintura sobre massa grossa, a massa grossa e fina, né? E com os forros de madeira, madeira ou gesso receberão pintura, né? Então, na madeira ou no gesso vai receber pintura. Nas lajes vão receber aí uma massa grossa e fina, né? Para que ele não receba aí esse forro de gesso, recebe sim uma massa, né? No fundo da laje. Então tá aí a especificação para os tetos, tá? Agora, pessoal, a gente fala do cronograma, tá? O cronograma ele serve para que você venha acompanhar a obra, se a obra tal não está andando de acordo com o que foi planejado, né? Então, na planilha orçamentária, a gente é obrigado a colocar um cronograma para entender como é que foi planejado aquele orçamento, né? Quais são as etapas que vêm primeiro, quais são as etapas que vêm por consequência, né? Então, o cronograma ele serve para isso, né? O Almeida deu uma definição aí para o cronograma, né? É importante para garantir que as ações estabelecidas sejam realizadas de modo a cumprir as metas e da execução de cada serviço. O cronograma demonstra a etapa de execução da obra, a estimativa de prazos, a contar do início estabelecido através da ordem de serviço, né, até a conclusão e a entrega definitiva, ou seja, ele vai desde o início da obra até o final, tá? Então, cada mês vai lá estar dizendo no seu cronograma quanto é que você tem que produzir ali de trabalho, em percentual ou em quantitativos mesmo, né? Então, o cronograma, a gente vai ver o exemplo dele agora, né? O cronograma está aqui, tá? Então, cada coluna dessa, colorida, né? Você vê que é o amarelo, você vê o verde, o vermelho, o roxo e o azul, tá? Cada uma dessas colunas, ela representa aí um mês, tá? Na qual aí a gente tem um quantitativo, nós temos um percentual, tá? E aí foi dividido em 3 colunas para representar aí a cada 10 dias, né? Para que a gente tenha o mês é 30, né? Cada espaço desse representaria aí 10 dias, né, para ficar bem simétrico o nosso cronograma. Então, do seu lado direito aí a gente tem os itens, tá? Os itens que são os capítulos que a gente citou, que são o quê? Serviços preliminares, teto, cobertura, piso, revestimento, né? As instalações elétrica, hidráulica, sanitária, e aí na frente vai dizer qual é o mês que vai ser executado e o percentual. Ah, por exemplo, o serviço de piso só vai começar no 2º mês, tá? Então, você verifica aí de acordo com o cronograma. O que está pintadinho é porque vai começar nesse mês aí, tá bom? Então, o cronograma é fácil de ler, tá? Existe aí o valor de cada item desse na planilha orçamentária, já está aí. Então, isso implica em quantos % do orçamento todo. Também na 4ª coluna do nosso cronograma, a gente vê o peso disso dentro da nossa obra total, tá? Então, o peso de cada serviço desses nossos itens, eles estão representados aí para que você tenha uma atenção especial para aquele serviço, para aquele item que é bem relevante em valores financeiros, tá? Então, o cronograma ele vai te dar essa noção aí, uma boa noção de como é que tu deve acompanhar. Chegou no 1º mês, a gente realmente fez ou não fez aqui, atingiu ou não atingiu o nosso cronograma. Por exemplo, aí diz que tinha que faturar 28 mil, né, com todos os impostos no 1º mês. No 2º mês, aí teria que ser 36 mil. Você faturou os 36 mil nesse mês, somando tudo aí, né, vai ficar em quanto? 36 mais 28, né, tem que dar em torno aí de 59 mil, 58 mil aí de executado. Será que a gente chegou nesse 2º mês a esses 58 mil? Não, né? Então, vamos corrigir aqui o que foi que faltou, tá? E assim, consequentemente, no 3º mês você tem que faturar 41 mil, você verifica se faturou ou não esses 41 e vai atrás aí
das informações para saber o que foi que deu errado, tá? E ajustar o seu cronograma. Se eu não faturei aqui meus 41 nesse terceiro mês, eu vou ter que faturar para conseguir chegar aqui e chegar no sexto mês com minha obra concluída, tá bom? No caso de uma obra aí, né? Os tipos de cronograma, tá? Nós temos o cronograma físico, o cronograma financeiro e o cronograma físico-financeiro. Nossa letra saiu meio complicada, né? O físico, como o próprio nome diz, é só uma situação física em percentual. Quantos por cento você vai executar dessa obra? Ah, eu vou executar no primeiro mês 50%. Ah, no segundo mês, mais 40%. E no terceiro mês, os 10% que faltam, os 10% restantes, aí completa os 100%. O físico seria um exemplo, né? O físico financeiro não, você já alia esse valor, esse percentual a um valor, né? 50% da obra dá quanto, né? Então você já coloca lá o financeiro também, para preparar aí a empresa a fazer a retirada dos recursos para que você seja pago, né, pelos serviços que você executou durante esse mês, tá bom? Então tem essa diferença entre físico, financeiro, né, e o físico financeiro, que é os dois juntos, tá bom? Pessoal, a gente falou da planilha, a gente falou do cronograma, a gente falou em acompanhar, e para acompanhar um empreendimento a gente tem algumas ferramentas, tá? Então a primeira ferramenta que a gente pode citar aí, além do cronograma, da própria planilha, tá? É o diagrama de Ashikawa. Ele também é conhecido como diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, por se assemelhar ao espinha de peixe, né? Ou 6M, porque toda sua nomenclatura começa com M, são 6 palavrinhas com M, tá? Então é uma ferramenta utilizada para análise de dispersões no processo, tá? Esse processo pode ser qualquer processo. O nome Ashikawa tem origem no seu criador, Kaoru Ashikawa, né? Que desenvolveu a ferramenta através de uma ideia básica, né, de fazer as pessoas pensarem sobre causas e razões possíveis que fazem com que um problema ocorra, né? Então, aí é o exemplo gráfico do diagrama de Ashikawa, né? O problema, você vai ver, onde foi que deu um problema? Foi na mão de obra? Foi nas medidas? As medidas realmente é tomar medida mesmo, né? Foi nas máquinas ou equipamentos? Foi no método? Foi no meio ambiente? Foi no material? Então você observa aí que ele se assemelha a uma espinha de peixe e ele também começa com 6 palavrinhas com M, né? Método, meio ambiente, material, mão de obra, medidas e máquinas ou ferramentas. E aí você vai procurando aí essas razões para que um problema tenha ocorrido, né? Um problema já aconteceu, então você vai procurar as razões dentro dessas 6 hipóteses. E certamente você vai encontrar aí uma resposta dentro de uma dessas hipóteses, né? Então, por essa razão, é chamado de 6M, espinha de peixe ou diagrama de Ashikawa, tá bom? O gráfico Gantt também, pessoal, é outra ferramenta de controle, tá? de um orçamento, tá bom? Também conhecido como diagrama de Gantt, é uma ferramenta visual para controlar cronograma, um projeto ou uma programação de produção, ajudando a avaliar os prazos de entrega, os recursos críticos para a gestão de um projeto, né? O gráfico mostra visualmente um painel em tarefas, né, que precisam ser realizadas e a relação de procedência entre elas, ou seja, o que é que vai começar primeiro, o que é que depois de terminar essa tarefa vai ser iniciado, né? Para explicar melhor para vocês, é igual a construção de uma casa, né? Eu só posso fazer uma casa, eu só posso fazer as paredes da minha casa se eu tiver a fundação feita, né? Eu só posso colocar o teto da minha casa se eu tiver as colunas ou as paredes feitas, tá? Eu só posso colocar a telha na minha casa se eu tiver o madeiramento que vai suportar essa telha feito, né? E assim, consequentemente, uma coisa leva a outra. Eu só posso, por exemplo, pintar minha casa se eu já tiver ali um reboco ou emassado, né, para mim colocar uma pintura, tá? Eu só posso, por exemplo, colocar a porta se eu tiver uma parede para colocar a porta. Então, uma coisa não vai atropelar a outra. E parece evidente, né, mas
quando você não tem uma construção física para visualizar, esse gráfico aí pode ajudar bastante, porque ele lhe dá uma diretriz do que é que você tem que fazer primeiro para depois começar outra tarefa. Isso daí ajuda no almoxarifado, você vai comprar o material só depois de determinada tarefa, e é importante a data no gráfico gigante, ele diz a data que termina, a data que inicia, a data que termina, né? Então, dessa forma, fica mais simples conseguir fazer com que toda a equipe entenda suas responsabilidades, o acompanhamento e o andamento do projeto, tá? Aqui tem um exemplozinho, né, do gráfico gigante. Então, as tarefas estão denominadas aí com números, tá? As datas, por exemplo, o verde aí é o que vem primeiro. Então, eu só posso iniciar a tarefa 2 quando eu concluir totalmente a tarefa 1. Mas a tarefa 3, ela pode iniciar concomitante à tarefa 2, tá? A tarefa 4, eu só posso iniciar ela quando eu estiver quase no final da terceira. Então, esse gráficozinho, ele dá essa relação, né? E ele também tem alguns modelos que eles colocam uma seta, né? Ele não deixa só no alinhamento aí do cronograma, tá bom? Então, quais são as vantagens? Segmentar tarefas, você pode dividir, distribuir responsabilidades, você pode denominar aí pessoas, a tarefa 1 é sua atribuição, é sua responsabilidade, a tarefa 2 vai ser outro que vai gerenciar, e assim por diante. Você consegue um diálogo melhor, né? Quando você trata aí com gerentes daquelas tarefas e não como um todo, né? Então, interpretação de atividades, você consegue aí com uma visão geral mais clara do projeto, considerando uma relação de interdependência entre elas, tá? E você pode definir prazos de entrega, sabendo quando inicia, quando termina, você estabelece o prazo de entrega. Acompanhar o andamento fica mais fácil, você pode usar as ferramentas também para permitir que toda a equipe, né? Você pode dar publicidade ao gráfico gigante, ó, as tarefas estão sendo executadas, bota um quadro lá e todo mundo tem sua responsabilidade e sabe quando que vai terminar uma atividade, e aí ele tem noção de se tal não está atrasado, se vai dar ou não vai dar tempo para concluir determinada atividade. Tá bom, pessoal? Então, chegamos ao final da nossa terceira aula, esperamos que tenhamos esclarecido alguns assuntos com relação ao curso e à disciplina, né, de noções de custos, tá? Então, espero vocês na nossa quarta aula e última, tá bom? Um grande abraço, bons estudos. Obrigado.